Então, acho que é isso. Queria agradecer, Kleber, um grande prazer ter você conosco aí. Ficamos muito gratos aí. Muita gente que você conhece aqui, tem outros tantos que você provavelmente conhece dos congressos, outros tantos que você vai conhecer no futuro aí. Então, Com fica à certeza. vontade aí e, de novo, obrigado pela parte. Aqui, a célula que tem ferro alto dentro dela é a que fabrica ferritina. Não existe ferritina sendo fabricada se a célula que está produzindo isso não está com o ferro alto dentro dela. Senão eu desligo o mecanismo molecular que transcreve a ferritina. Então, toda vez que eu vejo a ferritina alta, eu penso que tem ferro dentro da célula. Mas se eu tenho um valor absoluto real de ferro no corpo, é uma outra conversa. São várias células que armazenam mais ferro do que as outras, né? Todas armazenam um pouco, hepatócitos, macrófagos, enterócitos duodenais quando estão absorvendo ferro. Mas isso precisa ser finamente regulado porque a gente não tem formas de perder ferro. Quem faz isso, já devem ter ouvido várias vezes na vida já, é a hepcidina, que é uma proteína hepática que controla o tráfego de ferro. E eu estou representando ela desse jeito porque quando ela está ausente, o ferro circula livremente como se fosse um aeroporto sem um controlador de tráfego, né? Então, se eu não tiver um bom controle da hepcidina, eu não consigo controlar quanto ferro eu vou absorver. Em condições de baixa quantidade de hepcidina, o ferro fica livre para circular, ele vai ser absorvido da dieta e todos os estoques vão ser mobilizados na medida em que os órgãos precisarem. Nos órgãos, no caso, principalmente a medula óssea. E quando a hepcidina está muito alta, o ferro é bloqueado, ele não é absorvido e os estoques são retidos. E essa é a chave. Quer dizer, não é porque eu não estou absorvendo que eu não tenho ferro retido dentro das células. Então, em ambas situações, de baixa ou de alta hepcidina, a ferritina pode estar alta. Depende se eu tenho mesmo ferro dentro da célula ou não. Na hiperferritinemia, a gente pode pensar no paciente que tem sobrecarga de ferro real e o que não tem. E, em geral, quem tem sobrecarga de ferro tem saturação de transferrina geralmente alta, acima de 45%. Eu vou achar um excesso real nos órgãos, enquanto sem sobrecarga de ferro real, quando a ferritina é só reacional, eu tenho uma saturação normal ou até baixa, e eu não vou conseguir encontrar esses depósitos de ferro. Basicamente porque, no caso da esquerda, eu tenho uma entrada excessiva de ferro, e no caso da direita, eu tenho uma produção excessiva ou uma liberação excessiva da ferritina por algumas células. Eu criei um mnemônico, mais ou menos, imperfeito, para a gente lembrar das causas de hiperferritinemia, então eu vou passar rapidamente por ele, mas ele é baseado na palavra ferritina mesmo. Então, a gente vai começar com a letra F, que é de ferro. E a ferritina vai estar alta quando eu tiver excesso de ferro de verdade. Eu posso ter isso por vários motivos, né? Eu posso ter isso com sais orais de ferro, se eu tiver uma sobrecarga muito rápida, porque eles são rapidamente absorvíveis pelo intestino, mas em casos de pacientes que tomaram dose errada, né? O ferro parenteral, sempre tem que ser lembrado que o paciente pode ter sido tratado indevidamente com ferro parenteral, e ele vai absorver 100%. E o aumento da absorção de ferro da dieta devido à hemocromatose hereditária. Mas eu vou voltar nesse tópico mais para frente. O E é de esteatose hepática. Então, acúmulo de gordura hepática ocorre em até 1/3 da população em geral hoje em dia, ou até mais, talvez. 30% dos pacientes com esteatohepatite não alcoólica têm ferritina alta. E a gente tem que lembrar que o próprio fato de ter um IMC mais alto em homens e mulheres, especialmente nas mulheres pós-menopausa, já gera uma ferritina maior. Então, esteatose hepática sempre pode ser pelo menos um fator que contribui para a ferritina subir. Doença renal crônica, que é o primeiro R. Frequentemente, a gente vê pacientes com doença renal crônica associada à hiperferritinemia reacional. Isso porque esses pacientes têm uma inflamação crônica e eles também, em vários casos, especialmente os em hemodiálise, eles podem ter uma sobrecarga real de ferro quando eles estão em uso de ferro intravenoso associado à eritropoetina. É claro que, quando eu tenho uma doença inflamatória como a doença renal crônica, qualquer ferro que eu dê para o paciente vai se tornar estoque e eu vou tentar mobilizar esse ferro para virar hemoglobina dando eritropoetina. Então, a gente sempre tem que lembrar que doença renal crônica, eu não posso ter expectativa de que a ferritina vai ser normal. Nas doenças reumatológicas, a prevalência de hiperferritinemia é bem alta.
O lúpus é disparado a doença que mais dá ferritina alta, 23% dos pacientes vão ter ferritina alta, mas acontece também no SAF, acontece em artrite reumatoide e até na esclerose múltipla. Lembrar que nesses casos a saturação de transferrina vai ser tipicamente normal ou baixa, e a gente pode tentar confirmar essa relação com a inflamação usando proteína C reativa ou alfa-glicoproteína ácida. Mudando para a letra I de inflamação, é uma continuação das doenças reumatológicas, porque a gente está falando de doença inflamatória crônica, mas no caso das inflamações, a gente tem algumas causas óbvias e não óbvias de inflamação. As doenças reumatológicas conhecidas, a gente tem algumas infecções, como tuberculose e osteomielite crônica, a doença periodontal, às vezes a gente ignora ela e ela pode ser suficiente para causar inflamação sistêmica. E uma doença que eu vou citar, porque pelo menos ela é importante de lembrar pela raridade, é a porfíria cutânea tarda. Porque na porfíria cutânea tarda, embora ela seja uma doença, como o próprio nome diz, cutânea, ela causa algumas lesões bem típicas de pele, em geral vesiculares, né? E depois elas viram crostosas quando essas bolhas estouram. E a gente esquece que nessas doenças, como o caso da porfíria cutânea tarda, a inflamação sistêmica pode ser suficiente para aumentar a ferritina, e a porfíria cutânea tarda tem ainda um QA a mais, que ela pode estar associada com um certo aumento de absorção de ferro e sobrecarga de ferro em nível sistêmico. Da mesma forma, como para as doenças reumatológicas, a gente espera que a saturação seja normal ou baixa, as marcadores de inflamação podem ser altos. Eu vou voltar na porfíria cutânea tarda mais para frente. Bom, nessas doenças inflamatórias em geral, o que acontece é que a inflamação vai aumentar a produção de epsidina hepática e isso vai bloquear a ferroportina nos órgãos que movimentam o ferro e, em especial, dos estoques de ferro no fígado e em macrófago, e eu paro de absorver o ferro da dieta. Isso limita muito a quantidade de ferro disponível para a medula óssea e gera o que a gente chama de anemia da inflamação. Por isso que, nesses casos, o paciente tem uma saturação muito baixa, eu não tenho mais ferro circulando no plasma, mas a ferritina é alta porque o ferro está retido dentro dos tecidos. Bom, indo para o T de transfusão, pacientes que têm um histórico de pelo menos 10 unidades de concentrados de hemácia na vida podem ter ferritina aumentada por ferro que ficou acumulado cronicamente. Em geral, eles têm uma anemia crônica conhecida, uma doença hemolítica, uma mielodisplasia, aplasia de medula, pode ser também, no caso da doença renal crônica, pacientes com câncer, e esses pacientes têm sobrecarga real de ferro. E é por isso que é mais frequentemente associado com uma saturação de transferrina acima de 45%. A gente não pode deixar de esquecer, deixar de lembrar, de perguntar para o paciente se ele foi transfundido, porque no final das contas, pode fazer muito tempo que ele recebeu transfusões, e se você não perguntar ativamente para ele, ele pode até não lembrar de contar o ocorrido. Nesses pacientes com sobrecarga de ferro transfusional, o mecanismo é um pouco outro, né? Porque o ferro entra na forma de transfusão, ele vai sobrecarregar os macrófagos, porque né, onde essas hemácias vão ser destruídas depois da vida útil delas. Esse ferro é jogado para circulação e no final acaba sendo estocado no fígado até o máximo da capacidade do fígado, dos macrófagos e da transferrina plasmática. Logo, isso vai levar a uma saturação de transferrina tipicamente bem alta e ainda a formação de um ferro deletério, que é o ferro não ligado à transferrina, que a gente usa essa sigla NTBI para representar. Então, esses são pacientes com sobrecarga de ferro real e que vão ter problemas relacionados ao excesso de ferro. Bom, indo para as infecções, eu já falei de tuberculose, de osteomielite crônica, mas é para lembrar que qualquer infecção viral ou bacteriana vai aumentar a ferritina. A gente, lógico, não costuma investigar a sobrecarga de ferro em quem tem infecção aguda, mas as crônicas, especialmente as virais, tipo hepatite B, C, HIV, e mesmo aqueles pacientes com reativação de Epstein-Barr, nos imunossuprimidos, podem ter níveis de ferritina bem altos. Eu queria até destacar que nesse gráfico aí que vocês estão vendo, a dengue está marcada aí com uma proteína C reativa, né, que é o eixo Y, nem tão alta, né, em torno de 20, 30, mas com uma ferritina extremamente alta. Também para mostrar que a correlação entre ferritina e proteína C reativa não é muito confiável. Então, não se impressionem com discrepâncias muito grandes entre esses dois marcadores. Eu preciso citar a hepatite C em particular, porque teve muita controvérsia sobre o efeito da sobrecarga de ferro nesses pacientes,
E eu sou honesto a dizer que, por mim, eu não indico tratamento dessa sobrecarga de ferro que é vista na biópsia de hepatite C, pelo menos não do meu ponto de vista como hematologista. Mas a gente sempre entra em acordo com o colega gastroenterologista ou infectologista em relação ao que ele acha mais prudente fazer. Bom, continuando aí, a letra N é de neoplasias. Então, lembrar que a ferritina vai estar aumentada em algumas neoplasias. Eu acho que a primeira classe que é super rara, que a gente pensa quando pensa em ferritina alta e câncer, são sempre as linfocitoses hemofagocíticas. Mas lembrar que a ferritina é pouco específica, mesmo nos níveis extremos que a gente encontra nesses pacientes. Os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin e as neoplasias mieloides frequentemente causam aumento da ferritina, ou por inflamação secundária à doença, ou porque esses pacientes têm supressão do uso do ferro pela medula óssea. E, por fim, mesmo os carcinomas de mama, pulmão, ovário, outros carcinomas, como os epidermoides, podem levar a aumento inespecífico reacional da ferritina. Finalmente, o álcool, né? Porque o álcool é sempre o bode expiatório aí da ferritina alta aí dos dias de hoje. O mecanismo pelo qual o álcool aumenta a ferritina não é completamente esclarecido. É claro que se ele der lesão hepatocelular direta, isso é liberação de ferritina por lesão hepática, mas mesmo os pacientes que têm enzimas normais vão ter um grau de estresse oxidativo que vão conseguir liberar ferritina não só de célula de Kupfer, mas de hepatócito. E aí vem a pergunta, né? A gente sabe que tem todas essas causas de hiperferritinemia. Faz diferença se o paciente tem uma ferritina maior que 1000, menor que 1000, muito alta? E esse estudo de 2006, que é do mesmo autor do estudo Harris da hemocromatose, né? Mostrou que, apesar de mudar um pouco a proporção de pacientes que você encontra com hemocromatose hereditária versus uso de álcool versus esteatohepatite não alcoólica, a gente vê que esses 3 diagnósticos rodam entre os top 3, não importa o nível de ferritina. Então, nosso grau de suspeição para ferritina reacional não vai mudar em função do nível de ferritina. Existem níveis de ferritina que a gente vê dependendo do tipo de doença que a gente está considerando, mas podem reparar que, assim como os valores são todos muito altos quando você pega as médias, os desvios padrões também são horrivelmente altos, o que quer dizer que cada paciente pode ter um nível muito diferente do outro. E isso a gente vê nesse gráfico em que os valores extremos estão em qualquer uma das categorias, seja de dano hepatocelular, doença renal, inflamatória, sempre tem alguém estourando os 30.000 de ferritina. Então, esse é o meu resumo, né? Então, das causas para a ferritina alta, além da hemocromatose, que a gente lembra sempre muito facilmente, né? Então, o ferro de qualquer origem, mas lembrado o ferro exógeno, estetose hepática, doença renal, reumatológica, inflamatória, histórico de transfusão, infecção, neoplasias e consumo de álcool. Mas aí, isso tudo dito, quando é que a gente vai, então, indicar a sangria terapêutica? E acho que, assim, se eu tivesse que guardar uma informação dessa aula toda, seria isso. A gente só indica a sangria terapêutica para paciente com hiperferritinemia, né? Eu não estou falando aqui dos pacientes com poliglobulia, com outras indicações para sangria, se o paciente tem uma sobrecarga real de ferro. Ele tem que ter uma ferritina alta, com saturação alta, e ou uma sobrecarga de ferro orgânica comprovada, ou por ressonância, que seria a forma não invasiva mais acessível, ou por biópsia tecidual. Com aquela ressalva que eu falei da hepatite C, quer dizer, é muito comum a gente encontrar excesso de ferro na biópsia hepática do paciente com hepatite C, e a gente geralmente não indica sangria terapêutica baseado somente no nível de ferro encontrado na biópsia. As causas clássicas sobre a carga real de ferro que necessitam de sangria terapêutica são a hemocromatose hereditária, a porfiria cutânea tarda com lesões cutâneas ativas, porque esses pacientes vão se beneficiar de melhor controle, e a gente ainda esquece, às vezes, dos pacientes que têm sobrecarga de ferro real pós-transfusão, após, por exemplo, um tratamento quimioterápico prolongado, transplante de medula, e esses pacientes recuperam hemoglobina, então eles têm capacidade de ser tratados com sangria terapêutica. Eu vou focar um pouquinho nas hemocromatoses hereditárias, porque eu acho que o nosso grande problema é sempre isso aqui é ou não é, eu testo ou não testo, o que eu faço com esse paciente que está com a ferritina alta.
Isso é só para lembrar que a fisiopatologia das hemocromatoses hereditárias foi fundamental para a gente entender como era o mecanismo de produção da hepcidina, que controla a absorção de ferro, né? E a gente identificou, então, alguns genes cujas disfunções vão causar hemocromatose hereditária. E aí eu estou representando o HFE, receptor de transferrina 2, hemojuvelina, o da hepcidina, que está ali no centro do núcleo, e o da ferroportina, que é o receptor da hepcidina que permite a absorção do ferro. Em geral, na hemocromatose hereditária, a absorção de ferro é descontrolada por hiperatividade da ferroportina. Ela está deixando o ferro entrar sem nenhum controle. A sirene é aqui mesmo, tá? Ela já vai passar. Então, para lembrar, o que acontece numa hemocromatose clássica? Eu tenho uma deficiência congênita de hepcidina, isso vai permitir que a ferroportina tenha uma hiperatividade descontrolada e o ferro vai ser absorvido descontroladamente. Inicialmente, ele vai ser estocado no fígado até que ele sature todo o sistema e esse ferro que não consegue mais ser ligado à transferrina que vai saturar os órgãos. A gente divide o fenótipo das hemocromatoses hereditárias em dois tipos principais, o fenótipo clássico e o fenótipo juvenil. O fenótipo clássico é aquele que a gente classicamente vê do tipo 1 da mutação HFE, que é de origem norte-europeia. No tipo 3, que é de mutações do receptor de transferrina 2, o fenótipo é parecido, só a idade de início pode ser um pouco mais precoce. O tipo 4B é uma mutação rara da ferroportina, em que eu tenho um ganho de função. A ferroportina funciona sozinha, sem precisar de controle nenhum, ela é resistente à ação da hepcidina. Bem rara essa mutação, mas também leva a um quadro de hemocromatose clássica. E, por fim, a hemocromatose juvenil, que são os tipos 2A e B, são geralmente mais precoces. Então, vocês podem ver na figura aí ao lado, que está destacado em amarelo, duas complicações que são muito raras em hemocromatose tipo clássico, que é o hipopituitarismo e as doenças cardíacas pelo ferro. São muito raras de acontecer na hemocromatose clássica. Todos os outros problemas são comuns às hemocromatoses, mas não necessariamente acontecem na mesma idade, né? Cirrose, alterações de articulação, de unhas, fadiga crônica, diabetes mellitus, tudo isso acontece em ambas em idades um pouco diferentes. Em relação ao diagnóstico, então, só para reforçar, a gente quer a ferritina elevada com a saturação de transferrina aumentada. Porque a saturação normal significa que, de alguma forma, eu ainda estou redistribuindo esse ferro, então eu não saturei a minha capacidade de ligar esse ferro porque eu estou absorvendo a mais, né? E aqui eu estou representando aí as fases da hemocromatose, lembrando que, em geral, a saturação de transferrina é a primeira coisa que é alterada no paciente que nasce com hemocromatose. Só depois que ele saturou a transferrina, a ferritina começa a subir, até ele ficar clinicamente aparente, ele ter uma fadiga, uma artralgia, alguma coisa que faz ele procurar o médico, e aí ele vai ser diagnosticado geralmente nessa fase clínica estágio 3 aí. E aí a gente está querendo evitar que o paciente chegue no estágio 4, em que isso abrevia a expectativa de vida. Como que a gente vai proceder com o diagnóstico? E acho que agora, depois de a gente tanto estudo de genoma humano e de populações, ficou bem claro que se o paciente tem uma ascendência norte-europeia clássica, a gente começa com a mutação HFE, porque é de lá que essa mutação vem. Então, pacientes com ascendência irlandesa, escandinava, são esses os pacientes que a gente, mesmo Alemanha, a gente pode procurar as mutações HFE. Né? E aí, esses pacientes, quando eles são encontrados com homozigose 282 ou heterozigose dupla 28263, esse paciente está diagnosticado com hemocromatose tipo 1. No caso da homozigose 63, o diagnóstico é discutível. Porque a penetrância dessa mutação da homozigose 63 é muito baixa. Mas se não houver nenhuma outra causa, essa saturação for classicamente alta, etc., esse paciente também pode ser tratado como hemocromatose. Já os outros genótipos heterozigotos, esses a gente tem que considerar outra causa para a sobrecarga de ferro. Se o paciente não tem uma ascendência norte-europeia evidente, que é bem comum no Brasil,
O ideal seria começar com a ressonância magnética T2 estrela, porque a gente quer confirmar de alguma forma que a ferritina alta, a saturação alta, não são erros de laboratório, né, já foram repetidas, e eu tenho sobrecarga de ferro em órgão mesmo. E aí, uma vez que a sobrecarga de ferro é real, está confirmada por ressonância magnética, aí sim a gente vai começar a olhar para a idade. E para os pacientes que têm manifestação mais cedo, antes dos 30 anos de idade, eu consideraria ver a possibilidade de testar para mutações mais raras direto, que seria mutação do gene da epsidina, hemojuvelina ou receptor de transferrina 2. Porque esses pacientes dificilmente vão ter mutação do gene HFE. Para pacientes acima de 30 anos, a gente considera o teste para HFE sim, mas às vezes eles ainda são meio jovens e a gente vai considerar o receptor de transferrina 2 ou mutações da ferroportina. Feito o diagnóstico de hemocromatose, é uma indicação clássica de sangria terapêutica. Então, como que a gente trata o paciente com hemocromatose? A gente orienta o paciente a evitar álcool e suplementos que contenham ferro. Isso porque, primeiro, tomar suplemento de ferro para quem tem hemocromatose é uma burrice. Mas o álcool é porque ele falseia o valor da ferritina. A gente já falou que a ferritina pode ser elevada por causa do álcool. Então, num paciente com hemocromatose, eu quero diminuir lesão e diminuir a falsa impressão de que a ferritina dele está muito alta. Eu quero ter uma ferritina mais fidedigna para monitorar o tratamento. Se o paciente consome chá preto, café ou já toma inibidor de bomba de próton, a gente não muda isso. Mas a gente não recomenda que o paciente comece a tomar chá ou café só para evitar a absorção de ferro. Mas, de fato, isso pode ser favorável para ele absorver menos ferro. E eu não indico o paciente seguir uma dieta pobre em ferro, porque a gente consegue remover muito mais ferro por sangria terapêutica do que fazendo o paciente não comer carne. No caso da sangria terapêutica propriamente dito, o alvo, na maioria dos protocolos, é uma ferritina de 50 a 100 microgramas por litro. Lembrando que isso não é estudado em grandes estudos randomizados, ninguém conseguiu fazer um estudo, e nem vai fazer um estudo, para provar se um nível de ferritina de 100 é pior ou melhor que de 50, ou ainda que um nível de ferritina dentro do normal, que seria até 300 para homem, até 200 para mulher, seria pior do que um nível de ferritina mais conservador, tipo 50 a 100 que eu estou indicando aqui. Mas vocês vão ver que os protocolos europeus são muito mais frequentemente agressivos. Alguns, inclusive, indicam você deixar o paciente ficar anêmico para depois deixar ele flutuar a ferritina para 50. A fase de indução, né, é uma bolsa, né, 400 e 500 ml, uma vez por semana, desde que a hemoglobina seja maior do que 11. E eu gosto de colocar isso porque isso é meio da minha prática clínica, a questão de quanto de hemoglobina o paciente precisa ter para conseguir fazer uma sangria. A maioria dos meus pacientes conseguem tolerar bem uma sangria terapêutica com hemoglobina acima de 11. Alguns até eu deixo chegar a um hematócrito de 30, uma hemoglobina de 10. Isso depende se o paciente fica ou não sintomático depois da sangria. E a manutenção é conseguir atingir o intervalo máximo que mantém a ferritina no alvo. A gente pode usar doação de sangue? Bom, é aceitável o paciente de hemocromatose ser doador de sangue em vários países. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, o FDA aprovou a mudança dos guidelines de doação de sangue, então a gente consegue que alguns pacientes sejam doadores de sangue. A questão é o intervalo. Então, eu costumo dizer que para os pacientes com hemocromatose, dificilmente o banco de sangue vai monitorar quem é hemocromatose e quem não é. Então, eles vão ficar sujeitos aos intervalos normais de um doador de sangue, de forma que eu não usaria o banco de sangue como forma de indução do tratamento, mas o paciente que consegue se manter com intervalos de 4 meses de sangria, esse sim pode se tornar um doador regular, desde que ele não tenha nenhuma outra comorbidade que contraindique ele a ser doador. Temos algumas alternativas no tratamento desses pacientes. A férise é um deles, que permite uma remoção mais rápida do ferro. Ela tem um maior custo, ela tem a necessidade de acesso venoso, né, calibroso, e tem os seus efeitos colaterais, tipo hipocalcemia, a própria duração do procedimento. Então, alguns pacientes podem não gostar, porque eles preferem fazer a sangria terapêutica e ir embora em menos de meia hora, né? Mas para outros pacientes, especialmente os muito jovens e graves, a gente tem tentado usar a férise cada vez mais, porque para retirada de ferro de pacientes que têm comprometimento cardíaco, por exemplo, na hemocromatose juvenil, isso tem funcionado muito bem.
O último paciente que a gente teve melhorou em 6 meses de aférias, ele tinha uma ferritina normal e ele tinha saído de um estado de insuficiência cardíaca congestiva. Então, isso dá para ser feito. Quelação de ferro, a gente sabe que o Deferazirox já foi usado em pacientes com hemocromatose hereditária quando eles têm anemia ou aqueles que não toleram sangria terapêutica. E por fim, só para citar que o transplante hepático na hemocromatose pode ser curativo, uma vez que ele vai restaurar a produção de hepcidina, né? Por fim, eu só vou gastar um slide para falar na porfiria cutânea tarda, porque a gente usa sangria terapêutica para esses pacientes. A indicação clássica é o paciente que tem ferritina maior do que 600, e esse é um número absolutamente arbitrário. Então, a gente não contraindica porque a ferritina é abaixo de 600. A indução é parecida, mas em geral a gente é um pouco menos agressivo e vai acabar fazendo a cada 2 semanas, também sem evidência, é só uma preferência para esses pacientes, às vezes terem comorbidades, né? Porfiria cutânea tarda pode estar associada com hepatite C, então um paciente que talvez não tolere tão bem a sangria. E o intervalo depois de manutenção é aquele que vai manter as lesões cutâneas controladas. Por isso que eu digo que a ferritina é mais para indicação. Eu não coloquei aqui exatamente qual é o alvo de ferritina. Eu acho que a partir do momento que o paciente tem controle das lesões, ele não necessariamente precisa continuar fazendo sangria para manter um certo nível de ferritina. E pela própria natureza da porfiria cutânea tarda, em geral, ela é uma contraindicação à doação de sangue. Para pacientes com porfiria cutânea tarda que aparecem com ferritina acima de 1.000, e isso também é um número arbitrário, mas é bom de lembrar, a gente sempre considera investigar mutações para hemocromatose, porque não é incomum que o paciente que desenvolve porfiria cutânea tarda seja aquele que tem uma heterozigose para uma mutação de HFE. Não quer dizer que ele vai ser manejado com hemocromatose, a menos que ele preencha critérios clássicos, mas é um paciente que a gente deve sempre investigar para mutações de hemocromatose. Bom, acho que estou chegando aqui, já estourei um pouquinho meus 30 minutos, que era o que eu pretendia falar, mas só para lembrar que 90% dos casos realmente de ferritina alta não tem sobrecarga de ferro real, e que são só para os de sobrecarga de ferro real que a gente realmente vai usar sangria terapêutica para tratamento. E a doação de sangue, quando possível, ela pode ter algum papel aí no tratamento de manutenção dos pacientes com hemocromatose. Com isso, eu termino essa apresentação aqui e eu fico à disposição aí para perguntas. Obrigado. Kleber, você quer parar o compartilhamento aí? Da tela? Interrompê-lo? Legal. Kleber, Obrigado. É o Zé Bernardes Ribeirão e estou passando aqui para variar, aprender com você aí, mandar um abração e cumprimentar mais uma vez. Já fez sucesso aqui na Unicamp e agora aí nos States, comprovando aí a sua competência. Eu queria que você fizesse um comentário bem rápido, numa situação meio atípica, que acontece comigo, um paciente com talassemia menor e com hemocromatose hereditária. Qual é a sua preferência para fazer a quelação de ferro? Seria com sangria e estipular um nível de hemoglobina onde você possa chegar, na medida que eles já têm um nível de hemoglobina constitucionalmente um pouco mais baixo, ou a quelação com o Deferazirox? Um abraço. Obrigado, Zé. Ótima pergunta. Isso aí é uma discussão cada vez que aparece. Até o caso que eu coloquei no começo era provocativa nesse sentido mesmo. O que a gente faz quando o paciente tem uma anemiazinha, um traço talassêmico? E isso é bem caso a caso. Na minha experiência, os pacientes com talassemia menor, eles toleram sangria, mas pode ser que eles não tolerem 500 ml. O que a gente faz o que a gente chama de microsangria, né? Que seria metade do volume, e ver a tolerância. Eu tenho um paciente que tolera a sangria terapêutica normal, ele vem sempre com uma hemoglobina em torno de 11, e ele consegue tolerar os 500 ml sem problema. Lógico que ele nunca vai conseguir doar sangue, né? Então isso nunca vai ser uma opção para ele, mas ele consegue tolerar isso. Então eu testaria se o paciente tem tolerância a um volume menor, porque a gente não corre os riscos de efeito colateral de medicação, de custo, né? Então,
Assim, acho que sempre dá para tentar a sangria terapêutica em um paciente que não tem um hematócrito muito baixo. Acho que assim, para aqueles com hematócrito abaixo de 30, que é hemoglobina abaixo de 10, que é mais comum as mulheres ficarem mais próximas desse nível, fica um pouco difícil. É muito comum o paciente não tolerar. Aí eu realmente teria que partir para a quelação de ferro, usaria a dose baixa de deferoxirox sem problema. Obrigado. Kleber, tem uma dúvida aqui, ó. Você imagina naquele algoritmo que você colocou de diagnóstico, uma população brasileira que é absolutamente miscigenada, você não tem definição de herança e ascendência nenhuma, que tem uma saturação de transferrina mais alta, acima de 45%, que você faz uma ressonância, que tem uma sobrecarga de ferro em fígado, que não tem sobrecarga de ferro no baço, por exemplo, para não pensar em doença de ferro portina, e que você só tem acesso a fazer o exame do HFE, né, que é basicamente o que a gente tem acesso no dia a dia aí. E esse exame vem negativo. Você não vai conseguir confirmar uma hemocromatose tipo 1, mas você não consegue excluir os outros tipos de hemocromatose. Você guiaria a sua sangria pensando numa hemocromatose hereditária possível, não confirmada, mas baseada na sobrecarga de ferro da ressonância e da saturação? Como é que você interpreta aí? Ótima pergunta. Assim, até vou aproveitar que acho que tem uma outra pergunta no chat sobre o nível de ferro na ressonância. Então, aproveito eu já respondo as duas numa só. Então, concordo. Numa população miscigenada, ou que eu não consigo ter certeza de que eu tenho uma ascendência europeia o suficiente para achar que o paciente teria 2 mutações HFE, provavelmente você tentaria fazer a ressonância primeiro. O nível de normalidade do conteúdo de ferro hepático, que é considerado normal, é de 1,8 mg por grama. Alguns centros de radiologia vão usar 2 mg por grama, não tem problema. Mas acima de 2, eu certamente diria que o paciente tem sobrecarga de ferro real, e aí a gente começa a discutir se ele tem benefício ou não de retirar esse ferro. Então, primeiro que, acho que acima de 5 mg por grama, ninguém discute que a sobrecarga é suficiente para merecer tratamento, né? E esse é o alvo que muitos dos protocolos para pacientes em transfusão crônica almejam, né? Um conteúdo hepático de ferro menor que 5. Entre 2 e 5, o que eu faço? A gente sempre discute isso com o paciente, porque depende de quão bem ele adapta com o tratamento e comorbidades, né? Se ele tem algum maior risco de lesão hepática, de câncer hepático mesmo. Né? Então, para alguns pacientes, especialmente os pós-transplante, por exemplo, de medula, que é um procedimento agressivo e que aumenta muito o risco de câncer, a maioria prefere voltar aos níveis normais para diminuir ao máximo o risco de qualquer câncer. Né? Mas é realmente uma discussão caso a caso. Como é que você vai guiar o tratamento? A gente vai fazer isso à moda antiga, né? Que é como que a gente faz o diagnóstico de hemocromatose antes até de existir HFE. Sangrava e via se o paciente tolerava, né? Então, o paciente que tem uma ressonância alterada, ele vai tolerar a sangria, porque a gente sabe que ele tem ferro sobrando no fígado. E aí você vai se guiar tanto por ferritina, mais no dia a dia, para você evitar sangrar ele demais, passar do ponto, e você pode fazer a cada ano, né? Se é um paciente que demorar muito, né, para recuperar a ferritina, você pode repetir a ressonância. Eu acho que quando o paciente chega naquele nível de ferritina, assim, limítrofe da normalidade, 300, 200, né, para homem e para mulher, é o momento em que você pode decidir ou não se você quer ainda fazer uma ressonância e saber quanto está sobrando. Mas, oficialmente, se o paciente tolerou 10, 20, 30 sangrias, ele tem hemocromatose não HFE, se você, né, já que você testou e não achou, e você pode usar o protocolo de hemocromatose HFE para tratar esse paciente. Não existe padrão para tratamento de hemocromatose não HFE. A gente extrapola do que foi feito com os pacientes com hemocromatose tipo 1. E isso dá um pouco de margem para você discutir com o paciente se você quer realmente atingir uma ferritina de 100, e tem paciente que fica com muita fadiga, cai o cabelo, aquelas coisas, sintomas iniciais de deficiência de ferro. Então, tem paciente com quem a gente discute e fala, vamos manter a ferritina nos níveis normais. Né? A gente não vai tentar almejar aquela ferritina super baixa. Por que existe esse alvo aí de ferritina entre 50 e 100
e não para esses pacientes especificamente, tem algum estudo que mostrou uma melhoria de sobrecarga em ressonância ou em biópsia, em comparação em manter simplesmente níveis normais? Não, a gente não tem essa evidência do que acontece do nível de ferro que tem na ressonância desses pacientes quando eles chegam nesse alvo. Isso foi extrapolado dos protocolos, principalmente dos europeus, quando eles faziam aquele esquema que eu mencionei de sangrar o paciente até ele ficar anêmico. Então, você induzia uma deficiência de ferro e aí você deixava ele flutuar para esse nível de ferritina que era considerado normal e seguro, né? Mas hoje, se você olhar, por exemplo, a recomendação da OMS de ferritina para você fazer investigação de déficit de ferro em quem tem inflamação crônica, por exemplo, eles usam 70, né? Que é bem no meio desse intervalo. Então, de certa forma, manter o paciente entre 50 e 100 significava que abaixo de 50 eu corro o risco de deixar ele deficiente e sintomático, e eu não quero, e acima de 100, todo mundo mais ou menos concorda que não existe deficiência de ferro, então o risco de sobrecarga existe. Então, acho que foi baseado nesse tipo de raciocínio que ficou estabelecido esses alvos de 50 a 100. Mas, de novo, eu sou extremamente permissivo em relação a esses alvos, porque se o paciente chega para mim com 120 de ferritina e tá bem, dificilmente eu vou indicar a sangria só para baixar ele mais um pouco. Assim, não faz sentido a gente fazer isso sem lesão de órgão-alvo e ainda correndo o risco do paciente ficar sintomático. A gente tem uma pergunta aqui no chat. Uma pessoa que tem uma hemocromatose 282 homozigoto, gestante, com uma saturação acima de 70%, de 33 anos. Como conduzir isso aí? Se espera o final da gestação para completar a investigação ou se faz, com ferritina elevada, se faz as sangrias durante a gestação? Então, essa paciente já é um exemplo clássico de hemocromatose hereditária tipo 1, né? Até um pouquinho incomum pela idade, né? Geralmente a mulher vai manifestar isso bem mais tarde. E aí você vê que ela já está com essa saturação alta e a gente está preocupado se a gente vai tratar essa paciente ou não. Na gravidez, eu geralmente não indico sangria terapêutica. Digamos assim que vai haver uma sangria terapêutica em breve, na maioria das gestações, e acho que a gente não quer correr o risco dessa paciente ficar muito próxima do nível de deficiência de ferro. Por quê? Ela vai sim ter a perda sanguínea no parto, ela vai ter uma mobilização de ferro muito grande durante a lactação. Então, a menos que ela esteja com alguma lesão de órgão-alvo ativa, digamos que a minha preocupação é que ela tem tanto ferro que o fígado já tem lesão, e aí talvez eu superajunte uma complicação da gestação, um fígado gorduroso da gestação, alguma outra complicação da gestação. Então, se eu quero prevenir uma sobreposição de problemas, aí talvez a gente tentasse reduzir um pouco a carga de ferro que essa paciente tem. Mas, em geral, para pacientes assintomáticas, eu esperaria o término até da lactação para pensar em tratamento, porque chance é de que ela vai se livrar de grande parte do ferro que ela acumulou durante esses poucos anos aí, até ela ficar grávida. A outra questão é não dar vitamina que tenha ferro, né? Elas recebem suplemento pré-natal que contém ferro. Então, definitivamente é uma paciente que a gente não quer que ela tome um suplemento pré-natal que contenha ferro. Deixa eu responder uma pergunta que mandaram privado logo no começo aqui, que é sobre os testes genéticos, que alguns testes genéticos incluem a mutação SCC5C do HFE, se ela é útil, né? Não, ela não é associada com o fenótipo de hemocromatose clássico, então a gente não valoriza a mutação S65C quando encontra nesses pacientes. É muito raro, a gente pode encontrar uma heterozigose dupla 28265, e mesmo assim a penetrância é baixíssima, seria um diagnóstico bem discutível de hemocromatose tipo 1 se a combinação do paciente for essa. A doutora Mariângela perguntou, a doutora Mariângela de Porto Alegre, de Caxias, perguntando aqui se tem espaço para discutir sangria em esteatohepatite, em NASH. Bom, isso aí
é a pergunta do momento. A gente não tem uma indicação clássica para sangria na esteatohepatite. A gente sabe que o ferro que é acumulado na esteatohepatite provavelmente faz parte da fisiopatologia da doença. No fundo, a gente acredita que os mecanismos da esteatohepatite acabam suprimindo a hepcidina, mesmo em forma local, permitindo a transferência do ferro dos macrófagos para os hepatócitos, e isso favorece estresse oxidativo e lesão hepatocelular. Agora, o fato de o ferro estar se acumulando por causa do NASH e ter uma fisiopatologia agora um pouco mais elucidada de por que o paciente com NASH acumula um pouco de ferro no fígado, não quer dizer que necessariamente criar esse gradiente, né, e tirar o ferro do paciente vai melhorar a esteatohepatite. Acho que a gente ainda vai precisar de mais estudo para saber se tem alguma utilidade, porque no fundo a gente estaria só tratando um evento ajusante, né? Quer dizer, depois que o paciente já acumulou a gordura, o ferro é um efeito secundário. E aí eu estaria simplesmente maquiando, né? Óbvio, se eu deixar um paciente com esteatohepatite deficiente de ferro, a ferritina dele vai cair lá para os 70, que a gente estava falando antes, e vai parecer que está tudo ótimo. Mas as enzimas hepáticas vão continuar alteradas, a lesão hepatocelular continua acontecendo pela esteatose. Então, acho que o papel não é claro. Muito menos ainda a gente tentar retirar ferro com quelante de ferro. Porque isso, né, para esses pacientes, ainda mais os que tiverem esteatohepatite evoluindo para cirrose, talvez nem tolerem fazerem muita sangria. A gente tentou fazer sangria muitas vezes quando eu estava no hemocentro, nesses pacientes com ferritina alta e doença hepática, e a verdade é que eles fazem 2, na terceira eles chegam super anêmicos. Eles não têm uma verdadeira sobrecarga de ferro. É muito difícil de manejar. A gente tem que aceitar que a ferritina desses pacientes é muito alta, né? Eu acabei não voltando no caso fictício lá da aula, mas aquele paciente é um exemplo clássico de um paciente que provavelmente tem NASH junto com etilismo, e apesar da ferritina de mais de 1000, eu não indicaria sangria terapêutica. Esse é um caso onde a sangria seria mais um ansiolítico para o médico do que um tratamento para o paciente, né? Exatamente. A gente vai conseguir baixar a ferritina, sim, até rápido, mas é às custas de você depletar o paciente de ferro. Uma questão que o Dr. Abinadab colocou aqui, lá de Vitória, é sobre a questão da doação de sangue no Brasil. Como é que você está enxergando isso? Como é que as coisas estão caminhando, pensando numa perspectiva global do conhecimento e dos riscos relacionados a isso? Como é que você vê isso? Essa questão da doação, até recentemente, era controversa aqui nos Estados Unidos também. Então, eu entendo qual é a preocupação em relação a liberar a doação do paciente com uma suposta hemocromatose para doação. E eu acho que esse que é o grande problema, né? O que acontece aqui, ninguém vai procurar o diagnóstico de certeza do paciente que tem hemocromatose. Quando o paciente chega lá para fazer uma doação, que na verdade tem um benefício para ele, né? A única coisa é que no questionário ele vai ser questionado se ele tem alguma doença e ele vai falar, eu tenho hemocromatose hereditária, né? E a gente vai saber que isso não é uma contraindicação pela legislação daqui. Então, talvez, a forma como eu vejo esses pacientes, eles poderiam se beneficiar da maior praticidade de doar sangue no lugar de fazer sangria terapêutica. O que eu ouço dos meus pacientes é que eles sentem mal do sangue deles ser descartado, sendo que eles sabem que as pessoas poderiam utilizar, né? E eu acho que isso é um argumento válido. Eu não sei quantos pacientes se beneficiariam disso, mas de certa forma, toda vez que um paciente reclama que não conseguiu doar sangue, eu me pergunto, realmente não tem um motivo, né? E a gente não tem a obrigação, enquanto banco de sangue, de provar que o paciente tem hemocromatose hereditária. O que a gente precisa fazer em termos de proteção do doador e do receptor é que seja seguro para ambos os lados, né? E talvez o que acho que confunde um pouco essa discussão é você falar que o paciente com hemocromatose vai então doar toda semana, né? E eu acho que isso talvez não seja adequado. Eu acho que a gente poderia tentar abordar essa questão com a questão dos intervalos de doação.
Então, ao invés de você ter que monitorar se uma pessoa tem hemocromatose ou não tem, você mantém os mesmos intervalos de doação para qualquer pessoa, assim, independe se a pessoa tem hemocromatose ou não. Até o paciente atingir uma maturidade do tratamento dele, ele está numa fase de manutenção, talvez a melhor opção seja mesmo ele estar num centro de hematologia fazendo sangria terapêutica semanal. Por quê? Porque enquanto a ferritina dele é alta, ele pode estar tendo algum dano hepatocelular, ele pode estar... Né, é uma situação em que ele ainda está doente, né? Assim, por causa do excesso de ferro. E aí, quando ele chegar numa fase de manutenção, que a grande maioria dos pacientes que eu tenho fazem sangria a cada 4 ou 6 meses, ele tranquilamente poderia fazer a doação como um doador comum. Ele pode mencionar que ele tem hemocromatose hereditária, mas a gente saberia que não é uma contraindicação para a doação em si. Acho que o maior problema é se o banco de sangue tiver que ficar responsável por definir um intervalo de doação diferente para determinadas pessoas. Isso cria uma etapa a mais que é inviável. O pessoal perguntou aqui se tem algum papel de elastografia hepática no quadro de hemocromatose. Bom, vamos começar disclosures. Eu não sou gastroenterologista, mas o que eu vejo com os meus colegas, sim, sem dúvida, a gente faz elastografia nos pacientes com hemocromatose, especialmente os que chegam com alteração de enzima hepática ou os que têm uma ecotextura um pouco suspeita. Quando o radiologista faz o ultrassom, ele acha que tem uma cara de que está evoluindo para doença hepática crônica, porque essa é uma forma não invasiva de determinar a fibrose. A gente tem evitado o quanto pode biópsia hepática nesses pacientes, porque a gente sabe muito bem como é a história natural da cirrose hepática por hemocromatose. Então, a elastografia definitivamente veio para ficar. Os pacientes adoram o fato de não precisarem fazer biópsia hepática. E já pegando nesse gancho da hepatite, há um tempo atrás os infectologistas nos mandavam os pacientes com hepatite C para fazer as sangrias antes de começar o tratamento, dizendo que tinha uma resposta melhor ao tratamento antiviral. Isso, pelo que você está falando, não se confirma mais hoje em dia. Não, eu vou dizer a verdade. Eu até queria ter procurado mais para ver se alguém publicou alguma coisa especificamente sobre esse assunto com os novos tratamentos para hepatite C, porque isso era muito comum na época do PEG interferon, né? E claro, até porque PEG interferon, né, tinha uma questão de resposta imune, então você tem uma agente inflamatória ativada que está levando aquela ferritina mais alta, então poderia diminuir um pouco isso, menos estresse oxidativo, etc. Agora, com as novas medicações para hepatite C, a impressão que dá é que nada interfere. Ou o paciente vai responder ou ele não vai, né? Os pacientes respondem extremamente bem aos novos tratamentos de hepatite C, com aqueles medicamentos cujo nome eu não consigo pronunciar, e a gente não realmente, assim, eu não recebo mais encaminhamento do hepatologista ou do infectologista para fazer sangria terapêutica de hepatite C. Quando muito, eles às vezes pedem o exame de hemocromatose, e aí de vez em quando eles encontram alguém que é um heterozigoto ou alguma coisa, e aí eles pedem uma opinião, falam assim, olha, esse cara tem 2 coisas, e aí eu queria a sua opinião. Mas às vezes eles até investigam isso, pedem mutação de HFE, vem negativo, e eles nem sequer chegam para conversar com a gente sobre esses pacientes. Vão sobrar só aqueles que curarem da hepatite C, não tiverem mais lesão hepatocelular e que porventura fizerem a ferritina de novo e continua lá muito alta, que são realmente suspeitos para sobrecarga de ferro. O que mais, pessoal? Tem mais uma pergunta aqui que me mandaram. Fernanda Azevedo, gostaria de saber se existe alguma medicação que sabidamente leva à hiperferritinemia. Olha, Fernanda, boa pergunta. Eu não costumo pensar num medicamento causando por si só aumento da ferritina, não. Então, acho que talvez a resposta mais correta seria, por si só, não conheço nenhum medicamento que causaria hiperferritinemia. Mas é lógico que qualquer medicamento que cause dano celular hepático vai com certeza poder aumentar a ferritina, mas aí é por lesão hepática, então geralmente a gente está dando medicamento e monitora as enzimas hepáticas, né? E assim, nos casos extremos aí, em que a gente está falando de tratamentos
como esses que a gente está vendo aí de células CAR-T, que a gente vai ter uma síndrome de citocina e tal. Então, também, assim, obviamente inflamatória, não dá para dizer que é o medicamento em si. Assim, até é o medicamento, digamos assim, que está causando a ferritina, mas não vai ser nenhum mistério para quem está olhando. Acho que das medicações comuns que a gente vê aí os pacientes tomando de uso crônico, não tem nenhuma especificamente que eu pensaria primeiro em excluir que o paciente está tomando. Mais alguém, pessoal? Fazer mais uma pergunta? Aproveitem. Maravilha. Pode falar, Aranha. Tchau, Kleber. Boa noite. Até a próxima. Valeu, Aranha. Tchau, querido. Vamos finalizar, então. Kleber, de novo, muito obrigado, meu amigo. Fantástica aula. Com certeza agregou bastante aí no dia a dia de todos nós. E vamos nos Obrigado pelo convite, Gustavo. Logo, logo temos o EMO. Desse ano vai ser virtual. Você não vai ter o prazer de... Estaremos lá. É a única oportunidade de fazer um EMO em Campinas. Infelizmente, o Marcos está se contorcendo ali, mas vai ser virtual. Mais alguma colocação, Marcos, com relação a isso, ao EMO? Algum aviso para a turma? Todos são bem-vindos, apesar de virtual, tá? Nós vamos tentar fazer o melhor que a gente pode. Tá? Vai ser bem interativo, vão ser 3 canais simultâneos, tá? Para a gente cobrir assim, mais dias. Vai ter muita coisa interessante, muita surpresa lá. Tá? Então, eu quero a presença de todos vocês aí. Não é bem o que a gente queria, a gente vai ficar com 2 sentidos ao invés de 5, mas vamos aguçar esses 2 sentidos, então. Um abraço a todos aí. Kleber, mais uma vez, a gente fica impressionado aí com a tua competência e com a tua didática. Muito obrigado. Obrigado. Ok, pessoal, vamos terminar. Qualquer coisa a gente pode entrar em contato por e-mail. Gustavo tem aí meu contato, deixei no slide também, mas para quem não notou, é só entrar em contato com o Gustavo, aí ele tem todos os canais de contato aí para o pessoal que quiser me mandar qualquer pergunta, qualquer dúvida, eu fico à disposição também. Maravilha. Até. Obrigado, gente. Boa noite para todos. Kleber, mais uma vez, boa tarde, não boa noite. Valeu. Muito obrigado por tudo aí. Valeu, Gustavo.